sejam bem-vindos para mais uma aula e na aula de hoje vamos falar sobre interações intermoleculares. São essas interações que ocorrem entre moléculas. A partir dessas interações, elas irão influenciar nas propriedades físicas da matéria e contribuir para caracterizar, explicar e prever o seu comportamento como substância. Para entender esse tipo de interação, nós devemos nos atentar inicialmente para a polaridade. E o ponto de partida para entender a polaridade é o estudo da eletronegatividade. E nós já estudamos a eletronegatividade dentro de tabela periódica. Eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de atrair elétrons para perto de si. Nós temos uma ordem crescente de eletronegatividade na nossa tabela periódica, que é de baixo para cima, da nossa esquerda para a nossa direita, tendo o elemento flúor como um átomo como elemento mais eletronegativo da minha tabela periódica, ok? Então, por isso, nós temos um sentido crescente de eletronegatividade, sendo o flúor como o elemento mais eletronegativo, depois vem o oxigênio, nitrogênio. Acompanhe na sua imagem que está de verde aí. Cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, tem essa ordem de eletronegatividade, que é a tendência desse elemento, desse átomo, atrair elétrons para perto de si. Tem até uma frasezinha que a gente pode colocar para a gente não esquecer essa ordem de eletronegatividade, porque é de extrema importância, meus caros alunos, vocês entenderem essa fila crescente de eletronegatividade. Você vai utilizar esse conteúdo, essa parte da química em todos os anos. Então, ó, vamos lá. Coloque assim: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. De novo, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, existe essa ordem crescente: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Bom, como eu falei que o ponto de partida para entender essas interações é a polaridade, e com isso a eletronegatividade é de extrema importância você tentar entender, nós sabemos que a ligação, existem tipos de ligação iônica, covalente e metálica, estudamos cada uma detalhadamente. Vamos falar agora sobre a ligação covalente, quando tratamos das aulas anteriores sobre covalente polar e covalente apolar. Bom, sabemos que a ligação covalente ela é formada pela união de dois átomos que compartilham elétrons de suas camadas de valência. Ou seja, são esses elétrons que estão na nossa última camada. Por exemplo, eu tenho o flúor da família 7A. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7. Quantos elétrons de valência? 7. Oxigênio, 6A. Quantos elétrons na camada de valência? 6. Nitrogênio, 5A. Quantos elétrons na camada de valência? 5. Daí sucessivamente. Se essa ligação ocorrer entre átomos do mesmo elemento químico, será uma ligação covalente apolar, porque ambos apresentam a mesma eletronegatividade e não há, portanto, polarização. No caso aí, no exemplo, eu tenho flúor, o F2, que é uma molécula apolar. Se a ligação ocorrer entre átomos de elementos químicos diferentes, será uma ligação covalente polar, porque o átomo mais eletronegativo provocará o deslocamento dos elétrons compartilhados na sua direção, fazendo assim surgir uma polarização. E é isso que acontece com o ácido fluorídrico, o HF, o hidrogênio sendo menos eletronegativo, o flúor sendo mais eletronegativo, possui essa tendência mais intensa de atrair o par de elétrons para perto de si. Então, aí eu tenho uma molécula polar, porque há uma diferença de eletronegatividade. A determinação da polaridade das ligações químicas, dessas ligações que há entre esses átomos, entre esses elementos, permite definir a polaridade da minha molécula como um todo, o que nos possibilita prever diversas propriedades das substâncias e planejar, assim, a sua aplicação. Na imagem 2, temos dois exemplos de uma molécula apolar, que é o gás flúor, e o outro exemplo à sua direita, a molécula polar, o ácido fluorídrico. Primeiro, vamos nos atentar para o gás flúor, o F2. Bom,
Quando dois átomos do mesmo elemento químico formam uma ligação covalente, que nós já vimos, que é esse compartilhamento de elétrons, que no caso aí é entre ametal e ametal, flúor, ambos têm a mesma tendência de atrair elétrons para si. Logo, nós observamos que não há uma diferença de eletronegatividade entre eles, porque são átomos iguais, átomos do mesmo elemento químico que se ligam. Logo, a diferença da eletronegatividade entre eles é nula. Então, nós temos aí, meus amigos, uma ligação apolar. Uma ligação apolar entre flúor, certo? Logo, meus amigos, em consequência disso, em consequência dessa molécula ser diatômica, ou seja, eu só tenho aí uma direção, uma única ligação entre eles, né, que é entre flúor, nós podemos dizer que a molécula também será apolar. Essa é a consequência de nós termos aí uma ligação do tipo apolar. Logo, meus queridos, o par de elétrons que eles estão compartilhando se localiza de forma simétrica entre os dois átomos, por isso que significa que nós temos aí uma não diferença de eletronegatividade. Eles possuem assim uma mesma força de atração entre esses elétrons, né? Então, por isso que eles possuem a ligação apolar. Apolar significa uma negação. É uma negação. Apolar, uma negação de polos, ou seja, não são polarizados, certo, meus amigos? Em consequência disso, no entanto, nós temos átomos de elementos químicos diferentes, que no caso é o HF que você está observando aí na sua imagem, né? Também formam uma ligação covalente. No caso, essa molécula aí é o fluoreto de hidrogênio ou o ácido fluorídrico. O par de elétrons que eles estão compartilhando, o par de elétrons compartilhado, é atraído de modo desigual por eles, por causa da diferença de eletronegatividade. O flúor, já vimos pela escala de eletronegatividade, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Assim, o átomo mais eletronegativo, no caso o de flúor, atrai o par de elétrons para si, afastando-se do átomo menos eletronegativo, que é o do hidrogênio. Isso faz surgir o que nós chamamos de polos, polarização, ou seja, isso faz surgir uma carga elétrica parcial negativa no átomo mais eletronegativo, representada por esse símbolo aí, né, que significa carga parcial. Tem professores que chamam de delta positivo e delta negativo. Por consequência, resta uma carga elétrica parcial positiva, simbolizada por esse símbolo que chama-se delta positivo, né, no átomo menos eletronegativo. Então, meus amigos, nós temos esse símbolo, né, que muitos chamam de delta, né, que chama-se carga parcial, vamos dizer assim, carga parcial positiva e carga parcial negativa. Negativa está um menos em cima e o positivo está o mais na parte superior. Detalhe, esse que tem a carga elétrica parcial positiva vai ser o meu átomo menos eletronegativo, e o que está com a carga elétrica parcial negativa vai ser o átomo mais eletronegativo. Então, devido a essa diferença de eletronegatividades, meus amigos, nós vamos apresentar polos, e esses polos faz surgir essa carga elétrica parcial positiva e negativa. Ok? Então, essa separação de cargas elétricas que surge na molécula é denominada de dipolo elétrico. Essa separação de cargas positivas e negativas devido à diferença de eletronegatividade. E a ligação formada, no caso aí, é covalente polar. E a molécula formada por esses dois átomos é uma molécula polar. Meus amigos, de novo, nós temos uma molécula biodiatômica, né, formada por hidrogênio e flúor, dois elementos, né, dois átomos diferentes que se ligam. Então, aí, nesse caso, formado apenas por dois, nós temos uma diferença aí de eletronegatividade entre eles. Ok? Então, daí, nós já sabemos que a molécula ela será polar devido a essa diferença de eletronegatividade. Se a ligação é polar, para uma molécula diatômica, a minha molécula também será polar. Ok, meus amigos? Isso isso já fica diferente, essa interpretação,
quando eu tenho moléculas com mais de dois elementos, com moléculas com mais de dois átomos ligados entre si. No caso, o CO2, a água, o pH3, o NH3, a amônia, enfim. São moléculas maiores, né, que possuem maiores ligações. Mas no caso aí, como eu tenho uma molécula diatômica, eu sei que há aí uma diferença de eletronegatividade, porque são são átomos de elementos químicos diferentes que se ligam e formam uma ligação covalente. Daí eu tenho uma ligação polar, e consequência disso, a minha molécula também vai ser polar. E a separação dessas cargas elétricas é denominada dipolo elétrico. Imagem 3. Devido à diferença de eletronegatividade que há entre átomos de elementos químicos diferentes, há uma separação de cargas. Carga parcial positiva e carga parcial negativa. Aquele que possui a carga parcial negativa é aquele átomo mais eletronegativo. Aquele que possui a carga parcial positiva é aquele átomo menos eletronegativo. E devido a essa separação de cargas, quando os átomos se ligam, surge o que nós chamamos de dipolo elétrico. Dipolos, dois polos, polo positivo e polo negativo. Detalhe, quanto maior for essa diferença de eletronegatividade, no caso aí eu tenho o hidrogênio e o flúor, entre os átomos que estão envolvidos em uma ligação química, maior será a intensidade de cargas elétricas parciais formadas, no caso, negativo e positivo, e, portanto, maior a intensidade do dipolo elétrico. Então, o que é esse momento dipolo elétrico? Bom, o vetor momento dipolo resultante, ou vetor momento dipolo, ele é representado de forma geral pela letra grega μ. Esse Mi é tipo um M com uma perninha meio tortinha para baixo, com uma setinha para cima, cujo símbolo é simbolizado por esse M, como já foi dito, e é comumente utilizado para indicar a polaridade das moléculas. Por isso, em virtude dessa diferença de eletronegatividade, é formado o que nós chamamos de momento dipolar. Nesse exemplo, nós temos o ácido fluorídrico, HF, né? Tem uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva, um sendo mais eletronegativo e o outro menos eletronegativo, certo? Nesse caso aí, eu vou ter um único vetor momento dipolo. Eu não vou adentrar ao conceito de vetor porque necessita de conhecimento de análise vetorial e para o ensino médio isso não precisa agora. Tá bom? Então, o que eu quero que você saiba é que quando eu tenho uma molécula diatômica formada por dois átomos de elementos químicos diferentes, no caso aí eu tenho o HF, o hidrogênio e o flúor, eu vou ter uma diferença de eletronegatividade e eu sei que é polar. Devido a isso, como no caso eu tenho só uma única ligação, um único par de elétron compartilhado, o meu momento dipolar vai corresponder ao momento dipolar resultante. Ou seja, como eu só tenho uma única ligação, hidrogênio e flúor, o meu momento dipolar vai ser igual ao meu momento dipolar resultante. Agora, caso eu tivesse substâncias com mais de dois elementos, aí eu necessitaria descobrir esse momento dipolar resultante, porque eu teria várias ligações entre os átomos de elementos químicos diferentes que formaram tal substância. Mas no caso aí, como eu tenho uma molécula diatômica formada apenas por hidrogênio e flúor, o meu momento dipolar, como eu falei, será o mesmo do momento dipolar resultante. Certo, meus amigos? E detalhe, a grandeza vetorial que descreve o momento dipolo pode ser representado por uma seta. Que seta é essa? Essa seta será direcionada do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo. Ou seja, há um aumento na densidade eletrônica do átomo mais eletronegativo, até porque ele possui essa característica de ser mais eletronegativo, de ter essa maior tendência de atrair elétrons para perto de si. Por isso que a indicação da seta, ela parte do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo, ou carga parcial positiva em direção à carga parcial negativa. Essa seta me indica essa polaridade que há entre essas substâncias diatômicas, ok? E detalhe, como aí eu tenho uma molécula diatômica, a polaridade da ligação vai ser igual à polaridade da molécula.
Tenho só uma única ligação, um único momento dipolo. Se eu tivesse mais ligações, eu necessitaria, novamente, do momento dipolar resultante. E quando esse momento dipolar resultante for igual a zero, a minha molécula vai ser apolar. E quando o meu momento dipolo resultante for diferente de zero, a minha molécula será polar. Mas tudo isso, caros alunos, depende da polaridade das ligações. Nesse caso aí, novamente, molécula diatômica. Só tem uma única ligação. Essa ligação ela é polar, por isso que a minha molécula ela será também polar. Só mais uma observação. Estamos tratando a indicação dessa seta que representa o momento dipolo do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo, por convenção. Mas existem em outras literaturas o contrário, que essa seta parte do átomo mais eletronegativo para o átomo menos eletronegativo. Então, para esse curso, estamos trabalhando nessa ideia, que a seta que me indica esse momento dipolo, ele parte da carga parcial positiva em direção à carga parcial negativa. Na imagem 4, vamos fazer uma pequena analogia para que você entenda esse conceito de momento de dipolo elétrico, que é uma grandeza física e é utilizada para determinar a polaridade de uma substância. E é o resultado, no caso o resultante, da somatória dos vetores do momento dipolar existente na fórmula das nossas moléculas. Tudo isso é devido à diferença de eletronegatividade, como já foi dito. Bom, imagine que uma pessoa esteja puxando um barco que está no lago com uma corda. Considerando que não há outras forças atuando sobre o barco irá se movimentar no sentido da força aplicada pela pessoa. Isso é a lógica. Se eu puxo um barco, né, esse barco está sobre um lago e esse barco está preso a uma corda, eu puxo essa corda, o barco vai em minha direção. Ou seja, esse sentido corresponde ao vetor. Esse sentido corresponde à direção dessa força que está atuando sobre o barco. Ok? Então, o barco irá se movimentar no sentido da força aplicada pela pessoa. Isso é a lógica. Mas eu pergunto, se tiverem duas pessoas puxando um barco, a trajetória do barco será determinada pelo vetor resultante entre as forças aplicadas. Por exemplo, se elas estiverem puxando com a mesma intensidade, mas em sentido contrário, que é logo essa imagem que está logo abaixo, ok? Um vetor irá anular o outro e o barco ele permanecerá parado. Nós sabemos, se eu puxo de um lado um barco e a outra pessoa na mesma intensidade puxa do outro lado, esse barco vai permanecer em repouso, ele vai ficar parado, ele não vai se movimentar, ok? Então, o vetor aí, no caso resultante, que é a soma dessas forças da minha e da outra pessoa que está puxando o barco, será nulo, será igual a zero. Agora eu pergunto, mas se eles estiverem puxando conforme a terceira figura abaixo, o sentido que o barco irá se movimentar será o vetor resultante. Nós estamos visualizando nessa imagem, né, que eles estão puxando esse barco não em direção opostas. Eles estão puxando em uma direção em que haverá um vetor resultante e que o barco se movimentará no sentido desse vetor resultante. Certo, meus amigos? Então, é isso que acontece nesse exemplo, nessa imagem 4 aí. Vamos começar a verificar esses 4 exemplos. Ó, eu tenho o O2, que é o oxigênio, O dupla O, né? Se nós verificarmos, sabemos que é apolar, porque aí eu tenho átomos de elementos químicos iguais. O oxigênio é igual ao outro oxigênio. Vai haver polarização? Não vai haver polarização. Por quê? Porque não vai ter polos. Aí não terei um átomo mais eletronegativo que o outro. Os dois possuem a mesma intensidade de atrair elétrons para perto de si. Ok? Então, por isso que eu posso dizer que o meu vetor momento dipolo, o meu momento dipolo resultante, aí será igual a zero, por isso que a minha molécula será apolar. Então, fica a dica. Ó, caros alunos, estamos trabalhando apenas moléculas diatômicas, nesse caso bem aí.
dois átomos de elementos químicos iguais, no caso o O2, substância simples, certo? Então, observe. Então, aí o nosso momento resultante será igual a zero, molécula apolar. Olhe para o lado. É a mesma ideia do ácido fluorídrico do HF. Aí eu tenho o HCl. Quem é mais eletronegativo pela nossa fila de ordem crescente de eletronegatividade? Hidrogênio ou cloro? Professor, aí o meu cloro ele é mais eletronegativo. Então, a minha seta, ela parte do menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Vai haver uma diferença de eletronegatividade? Com certeza. Se haver uma diferença de eletronegatividade, que no caso existe aí, a minha molécula será polar e o meu momento de polo resultante aí será diferente de zero, porque o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Beleza? Vamos para baixo, para o nosso terceiro exemplo, CO2 ou dióxido de carbono. Meus amigos, quando chega nessa parte, eu não gosto de... Para fins de ensino médio, eu não gosto de detalhar vetor aí nessa situação. Vamos imaginar assim, eu quero que você me acompanhe. O carbono, que ele é o elemento, o átomo central dessa molécula aí, o carbono, ele é da família 4A. Eu pergunto, quantos elétrons ele tem na última camada? 4 elétrons. Tranquilo. 4 elétrons, professor. Então, ele precisa de 4 elétrons para se estabilizar. E pelo que eu estou observando, ele já está compartilhando os seus 4 elétrons com os 2 oxigênios. Se ele está compartilhando todos os seus elétrons, a pergunta é que fica: o carbono aí, o elemento central dessa molécula, o carbono, ele tem elétrons livres? Não, ele não vai possuir elétrons livres. Nessa situação, quando ele não possui elétrons livres, pode ter certeza que a minha molécula ela será apolar. Detalhe, olha que eu quero que fique claro aos senhores. O primeiro oxigênio com carbono, eu coloquei momento de polo 1, certo? Só essa parte da minha molécula, ela é polar, só essa parte, porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono, ok? Eu olhei só na metade da minha molécula. Agora eu vou olhar para a outra metade. A minha outra metade tem o carbono dupla O, o meu momento de polo 2. Essa parte da minha molécula também ela é polar. Professor, por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Agora, quando eu considero toda a minha molécula, eu vejo que o meu carbono como elemento central, ele possui elétrons livres. E quando isso acontece, eu digo que a minha molécula ela vai ser apolar, porque o meu momento de polar resultante será igual a zero. Molécula apolar. É o mesmo exemplo que eu coloquei. Imagine o carbono sendo barco e o oxigênio sendo duas pessoas puxando com a mesma intensidade. Vai se movimentar esse carbono ou vai movimentar esse par de elétrons aí? Vai ter uma tendência de atrair o oxigênio? Não, professor. Não vai, porque o outro oxigênio também possui a mesma intensidade. Logo, a minha molécula ela será apolar, porque o meu resultante, a soma desses vetores, será igual a zero. Vamos para o último exemplo, a água, H2O. Eu tenho uma setinha azul indicando que eu tenho dois pares de elétrons não utilizados no processo no momento da minha ligação química, da minha ligação covalente que há entre o oxigênio e o hidrogênio. Ok, meus amigos? Detalhe, olha aí, observe o oxigênio. Possui elétrons livres que não participou que não compartilhou, que não participou da ligação? Sim. Tenho quantos pares aí? 2 pares. Beleza. Vai haver o momento resultante aí? Sim. Vai ser igual a zero? Não. Vai ser diferente de zero. Porque eu tenho esses pares de elétrons livres que possuem também uma certa energia. E se nós fôssemos, quando nós observamos essa molécula como um todo, nós vemos que existe uma força resultante, que é a minha setinha
azul, indicada, apontada para o centro da minha molécula. Certo, meus amigos? Então, fica a dica do professor. Não vamos nos basear pelo vetor, vamos nos basear pelos elétrons livres. No centro, eu tenho elétrons livres? Não. Molécula apolar. Para a água, no centro, que eu tenho oxigênio, eu tenho elétrons livres? Sim. Então, a minha molécula vai ser polar. O meu momento de polo resultante será diferente de zero, por isso será polar. Por isso, meus queridos, para moléculas mais complexas, maiores, compostas por mais de 2 átomos, no caso, é necessário nós conhecermos a sua geometria, que é a nossa próxima aula. Isto é, a forma de como os átomos estão posicionados para então determinar o seu momento de dipolo e sua polaridade. Essa determinação é definida por meio da soma dos vetores momento de polo elétrico de cada ligação. Então, por isso que eu quero que fique claro aos senhores, vamos nos basear essa polaridade pelo elétrons livres do átomo do elemento central, o elemento central. Eu tenho elétrons livres que não participaram na ligação. Se eu não tiver, apolar. E se eu tiver, polar. Certo? Muito obrigado, eu agradeço a atenção dos senhores e até a próxima aula.